Os, tudo bem com você? Eu estou para trazer um tema aqui há um bom tempo, que eu já trouxe isso em texto, né? Eu falei disso em texto, eu devo ter comentado de uma forma passageira, né, a respeito desse tema, ao longo do tempo que eu falo, ao longo do tempo que eu mostro coisas e por aí vai. O tema é o seguinte: artista marcial, profissional de arte marcial e o lutador profissional. Há uma confusão na mente das pessoas com relação a esses dois temas. Quando você fala com gente nova que pratica arte marcial, gente de outras gerações, alguns caras da minha geração que hoje já estão com seus 40 anos, de um modo geral, né, como desde os anos 90 para cá a coisa vulgarizou de uma forma sem com que as pessoas pensassem em determinados detalhes, que dessem credibilidade para determinados detalhes assim por diante, criou-se a mística de que o lutador profissional é o cara mais alto nível que tem, é o cara extremamente testado por viver, né, lutando e lutando, né? Quando na realidade não é isso, né? Não é assim que se definem as coisas, né? Fica claro que um indivíduo que vive profissionalmente, né, da arte marcial dele, ele foi lá, se formou, né, faixa preta num determinado sistema e depois ele começou a fazer lutas profissionais, né? Ele tendo dado aula ou não antes de lutar profissionalmente, é um cara que, claro, se preparou muito para lutar profissionalmente, né? Seja dentro de competições do estilo dele, da arte marcial que ele pratica, ou mesmo dentro da ideia do MMA, né? Ou na época vale tudo, hoje a evolução até MMA, virou um esporte, né? Eu penso da seguinte forma: o lutador profissional, ele pode sim estar constantemente se testando mais, né? Ele tem um preparo físico muito grande, ele tem que ter, né? Porque aquilo ali, a competição, seja ela qual for, querendo ou não, ela coloca a luta num patamar diferenciado da luta pela sobrevivência. Entendeu? A luta competitiva, você não pode eliminar seu adversário, muitas vezes, né, o mais rápido possível, com menos esforço possível, né, digamos assim. Não dá para fazer isso muitas vezes porque existe uma situação ali de competição. Então muitas vezes você está ali diante de um cara forte que você poderia acertar um joelho, pum, né? O cara ia sentir, ou como aquela história mesmo do próprio Sensei Tanaka, que acertou um assaltante do carro dele, isso aí, muitos anos atrás, né? Até quem me contou essa história foi meu pai. Acertou o joelho do cara, saiu aqui a rótula do lugar, tudo deu um problema, o cara ficou mancando pro resto da vida, inclusive, né? São coisas que aconteceram no passado. E o que acontece? Isso é uma situação de arte marcial, isso é uma situação direta e objetiva para acabar com o adversário e tirar ele de combate. Diferente de você ter que defender ataques, bater, né? Tentar sair, o que não der, tu resistir na tua cara o soco, né? Podendo tomar um gancho e cair, né? É diferente porque a luta, quando ela é competitiva, ela te leva para um lado de resistência física. Você tem que resistir aos golpes do cara e ele tem obrigação de resistir aos seus. E fica nessa. Fica nessa de bate para lá, defende para cá, bate, e fica naquela coisa. Sem contar
com essa realidade da luta agarrada, quer agarrar, quer levar, quer fazer as chaves e tal. Bom, então a gente estaria já falando de outra coisa, né? Então o lutador profissional, querendo ou não, ele luta por pontos, ele luta para nocautear, né? O artista marcial, o profissional de arte marcial, ele treina, aquele que não quer competir, ele quer treinar para realmente estar preparado para a vida lá fora. Tá? Não estou falando que o lutador profissional também não quer estar preparado. Não, ele quer estar preparado também para a realidade, né? Só que muitas vezes ele se condiciona muito mais em regras competitivas, né? Ou mesmo para encarar uma realidade nem que seja no mínimo, do mínimo, do mínimo controlada, né? Há um tempo atrás aí, isso não tem tanto tempo assim, o Vitor Belfort, numa resenha que fez aí, né, uma entrevista que ele deu aí para o jornalista Marcelo Alonso, né, que sempre esteve envolvido em arte marcial e adora, né, os Gracies, jiu-jitsu, aquela coisa toda, ele fez essa observação. Ele falou, olha, vale tudo, na realidade, né, mesmo naquela época, nunca valeu totalmente tudo. E de fato, nunca teve dedo no olho, né, golpe em traqueia, nunca teve coisas que, poxa, um cara altamente treinado, para se livrar do perigo do adepto de judô, jiu-jitsu, ele teria que aplicar isso. Entendeu? Então, teve uma série de coisas naquela época que elevou muito o jiu-jitsu e rebaixou muito o karatê e companhia, né? Então, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em conta, né? Então, até mesmo a família Gracie, até mesmo lutadores de jiu-jitsu de alto nível, que ninguém nega isso, né? A alto nível da estratégia, da técnica, da aplicação da técnica em si. Mesmo com tudo isso, não houve, tá? Não houve a possibilidade, né, de outros lutadores, né, aplicarem determinadas técnicas em cima, né, do jiu-jitsu e de outras técnicas, de outras artes marciais, para que não chegasse, né, para que eles não chegassem ao ponto de um desgaste. Então, muitas vezes, o cara estava envolvido com o aspecto esportivo da arte marcial dele, chegava ali, tombava, né, de uma forma fácil, né, não oferecia tanta resistência. E mesmo dentro daquele aspecto ali, havia limitação, ainda que mínimo que fosse, né? Então, querendo ou não, era uma competição. Não era uma luta real aqui na rua, onde se o cara tiver no sufoco, ele vai meter os dedos nos olhos do cara, entendeu? Ele vai querer quebrar um pescoço quando estiver sendo agarrado, ele vai tentar fazer de tudo. É a sobrevivência, entendeu? Então, tem que haver essa diferença. Olha, o cara que treina, tanto é, gente, que se você pega um segurança de alto nível, um cara, porra, que foi militar e tem treinamento para ser direto e objetivo, treinou karatê, treinou judô, o próprio jiu-jitsu, esse cara vai ser direto e objetivo, ele não vai querer se desgastar, ele tem que ser rápido. Então é diferente o direcionamento. Então não acreditem que qualquer pessoa de kimono que está dando a sua aulinha ali naquele canto dele, ele necessariamente por não competir em MMA, não ter lutado vale tudo na época, que esse cara é um idiota perto de um lutador profissional, que ele é menos que um lutador profissional, porque não é. E lembremos aí que para existir lutador profissional, ele precisa de um profissional de arte marcial. Entendeu? Ele precisa aprender a usar o corpo dele da maneira mais inteligente possível. Porque, inclusive, a arte marcial, contrariamente ao que as pessoas pensam, embora a gente tenha que ter uma resistência, né, na hora de resistir um golpe e tal, embora existam esses aspectos de fato, é importante ressaltar que o intuito de um karatê da vida não é necessariamente os dois ficarem trocando soco, resistindo pancada. Tem que ter esse preparo porque acontece. É quase que inevitável, mas não é um foco. Como seria o boxe, que os dois ficam ali se acertando, né? Eles contam só com as esquivas dele e tal, papapá. É diferente. É totalmente diferente. Entendeu? Então, o objetivo das artes marciais, a maioria delas, orientais, né,
Inclusive o próprio jiu-jitsu também não quer, o adepto de jiu-jitsu não quer ficar trocando pancada, né? Ele quer chegar ali, sair, derrubar e acabar aquele negócio. A mesma coisa é o cara do karatê. Ele quer defender, bater e acabar. Entendeu? Vai segurar, vai bater, vai fazer, vai acontecer e ele tem que acabar com aquilo, porque ele está ali para isso. Então, o que é a cabeça do artista marcial, do profissional de arte marcial, é um corpo preparado para uma mente inteligente no combate. E não um corpo preparado somente para resistir à porrada e ficar ali os dois, aquela coisa. Não. No passado, entendeu? Foi tanta coisa, essa coisa das técnicas minuciosas que eu falo, foi justamente para que a coisa acontecesse o mais rápido possível, né? Não ficasse naquela coisa da ideia de tocar soco, resistir. Não, isso aí o boxe preferiu caminhar por isso, né? Então vamos ver que é diferente. Sim, muitas vezes o lutador profissional, por estar condicionado a esse aspecto competitivo de segurar golpe, né? Ele segura mais e tal, ele até tem uma facilidade maior para receber nossos golpes, né? Mas mesmo assim a maioria deles bate muito em saco de pancada, tá? E é diferente. Nós temos o Kagezuki, o Mawashizuki, né, que ele sai curtinho daqui, né? Tá aqui, sai curtinho, pô, né? Pô. As defesas, como eu já cansei de mostrar, né, altas. Nós temos esse diálogo que dá para dialogar com o boxe, mas o tipo de treinamento é diferente. Entendeu? A gente não solta o braço como a gente vê o boxeador fazer. É diferente, né? Os socos curvos do karatê, eles são diferentes. Mesmo ó, esse Urazuki que parece o gancho, né? Inclusive tem um no kata Seiente, que tem no Shotokan da SKF, a qual eu sou afiliado, que é bem aqui mesmo, né? Ele não é nem tão inclinado como a gente comumente vê, né? Pum, não. É um que você faz pá, né? Pum, pum. Você dá um Urazuki, um Uraken. Então, quer dizer, é um soco que você também pode encaixar bem em pé. Então, existe a similaridade, mas cada treinamento é um. Então, vamos fixar na cabeça que o profissional de arte marcial, muitas vezes, ele é muito mais qualificado do que um lutador profissional. E tamanho não é documento. Eu estudei bastante técnica, não sei muito de karatê, mas também não sou bobo, né? E muita gente aí, fera de karatê, também não é boba, tá bom? Eu fui vizinho de bairro do José Aldo. Cansei de ver, de passar por mim. Mais baixo que eu tenho 1,72. Mais baixo que eu e não é nenhum troglodita. Ninguém daria nada por ele se ele não fosse famoso, né? Então o espírito do artista marcial é o mesmo. É o cara preparado, independente do físico, da altura, para ser direto e objetivo. E muitas vezes o lutador profissional não tem essa mesma qualificação. Alguns têm, outros não têm. Então não se baseiem nesses aspectos, entendeu? O recado está dado.